Então, na aula de hoje, nós vamos ver a resposta antiviral e vamos falar um pouquinho sobre a pneumonia causada pelo SARS-CoV-2. Tá? Então, quais são os objetivos da aula de hoje? É entender a resposta imune contra o vírus, que a gente denomina de resposta antiviral, entender a sinalização induzida pelo vírus através dos receptores semelhantes ao TOL, entender o papel dos interferons tipo 1, alfa e beta, e no final a gente vai conversar um pouquinho então sobre um caso clínico que é a pandemia causada pelo vírus, pelo coronavírus SARS-CoV-2. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente se faz é como pode um vírus infectar uma célula? Então, o que nós temos aqui nesse esquema, tá? É um vírus e esse vírus precisa, obrigatoriamente, para ele se multiplicar, que a gente denomina se replicar, precisa infectar uma célula do hospedeiro. Como é que esse vírus pode entrar? Como é que ele pode infectar? Ele pode entrar de várias formas. Então, ele pode entrar através da invaginação da membrana, tá? De uma célula, por exemplo, de um fagócito, como poderia ser um macrófago, que vai ingerir uma célula que já foi infectada por um vírus. Ele pode entrar, talvez, também a partir diretamente que essa célula, que esse macrófago, seja capaz de fagocitar ou endocitar, invaginando a membrana plasmática, as partículas virais. Ou também esse vírus pode infectar uma célula, ou seja, que através dos receptores dos vírus ou proteínas da superfície do vírus, seja capaz de interagir com proteínas denominadas receptores na membrana plasmática da célula hospedeiro e ingressar na célula do hospedeiro, infectar essa célula. E o que acontece depois que essa célula é infectada? Né? Como é que nosso sistema imune, então, vai reconhecer que nós temos uma infecção causada por exemplo, por um vírus? Tá? Então, o que vocês têm nesse slide é um slide que a gente já viu, que mostra a estrutura, localização e especificidade dos receptores de reconhecimento padrão, PRR. O que são eles? Se vocês se lembram, tá? Eles eram proteínas que têm essa conformação assim em forma de gancho, com uma região chamada estrutura PLR, que é uma região, um domínio ou um motivo rico em repetições do aminoácido leucina, que vai reconhecer os padrões moleculares associados aos patógenos. Se lembram? Aquelas estruturas que estão presentes nos patógenos, que não estão presentes nas células do hospedeiro e que são reconhecíveis. Por exemplo, grupo de peptídeos ou lipopeptídeos que estão presentes em bactérias e que não estão presentes nas células hospedeiros. Por exemplo, os lipopolissacarídeos ou lipopeptídeos que estão presentes nas bactérias. Lipopolissacarídeo, que é um componente da parede celular de bactérias gram-negativas. Peptidoglicanos, que também é um componente de bactérias, da parede bacteriana, ou, por exemplo, aqui a flagelina, que é uma proteína presente ou que compõe a estrutura dos flagelos das bactérias. Então, todos esses diferentes grupos de macromoléculas, eles podem ser reconhecidos por homodímeros ou heterodímeros de receptores semelhantes ao TOL. E isso é na superfície, na membrana externa, contra o meio onde se encontra essa célula. É possível também, como falamos, que uma das formas desses vírus infectar as células ou de serem incorporadas, internalizadas nas células, é através das organelas chamadas endossomas. Nos endossomas existem também receptores de tipo TOL. E esses receptores de tipo TOL que estão presentes e que reconhecem material genético dentro dos endossomas, como, por exemplo, RNAs de fita dupla, double-strand RNA, RNAs de fita simples ou DNAs presentes nas bactérias. Tá? Então, o que está mostrando é que tanto no meio extracelular quanto dentro de uma vesícula endossomal é possível reconhecer
porções desses vírus infectantes ou dessas bactérias infectantes. Tá? E também é possível, então, reconhecer, então, o vírus ingressava através dos endossomas, o vírus poderia ser incorporado através de uma célula que já tinha sido infectado pelo vírus, ou o vírus poderia diretamente, através dos seus receptores, ingressar no citosol da célula hospedeira. É possível também, então, quando esse vírus começa seu ciclo vital, aonde ele vai, então, liberar seu material genético para o citosol, ainda aí nós temos também receptores de reconhecimento padrão. Então, nós temos esses MDA, RIG e DA, que são, então, sensores tanto de RNA quanto DNA no citosol. Então, tanto na superfície externa das células, quanto dentro de compartimentos endossomais ou no citoplasma, é possível, de alguma forma, reconhecer, tá, quando essa célula é infectada ou fagocita um vírus. Quando isso acontece, existe toda uma sinalização interna, e essa sinalização interna, tá, essas diferentes vias de sinalização vão induzir, tá, esses fatores de transcrição que são chamados de fatores de resposta ao interferon, tá? E esses fatores IRF de resposta ao interferon, eles vão induzir a secreção de um tipo específico de citocinas, que são a secreção dos interferons do tipo 1. Tá? E os interferons de tipo 1, eles induzem a resistência à infecção e à replicação viral, o que a gente denomina de estado antiviral. Tá? Então, nesse estado antiviral, os interferons mais conhecidos são os interferons chamados interferon tipo 1, alfa e beta. E eles vão ser secretados por muitas das células. Aquela célula que é infectada por um vírus, então, vai começar a secretar esses interferons, ou produzir esses interferons do tipo 1. Tá? E esses interferons de tipo 1 secretados, eles vão se ligar a um receptor de interferon de células que não foram infectadas, tá? Que estão próximas, adjacentes. E assim, eles vão ativar, vias de sinalização que vão inibir a replicação viral. Tá? Então, os interferons vão induzir a expressão de enzimas e vias de sinalização que vão inibir ou que vão replicar, que vão inibir ou que vão bloquear a replicação viral. Tá? E aqui nós temos um exemplo do que esses interferons eles fazem. Tá? Então, no momento que a célula está infectada, existe o aumento de essa proteína, de uma proteína chamada proteína sinase de RNA RNA de fita dupla. E essa proteína sinase de RNA de fita dupla, ou quinase, porque o que ela vai fazer é colocar um grupo fosfato, ela vai estimular esse fator, fosforilação do fator de iniciação da tradução. E esse fator de iniciação da tradução, tá, ele é um fator, tá, que quando ele é fosforilado, ele não vai estimular, ele vai inibir a síntese de proteínas virais. Tá? Então, o vírus precisa da maquinaria molecular, precisa das enzimas da célula que infectou para produzir de novo as suas partículas virais. Então, vai produzir enzimas para polimerizar seu ácido nucleico, vai precisar utilizar proteínas e enzimas e a maquinaria para transcrever esse RNA em proteínas e montar todo o vírion para poder, então, formar finalmente a partícula viral. Então, o que faz esse estado antiviral, tá? Esses interferons tipo 1, então, é inibir a síntese das proteínas virais. Além disso, tá?
essa interação do interferon alfa ou beta com seu receptor induz uma RNase. E as RNases são enzimas que vão degradar, tá? Vão cortar o RNA viral infectante. Portanto, aquele RNA daquela célula que foi infectada, se ele é cortado, ele é degradado, ele não vai ser capaz, então, de induzir a tradução para proteínas virais. E, por fim, também o que faz essa interação do interferon alfa-beta com seu receptor, então, inibe a formação desses multímeros, então, inibe a expressão viral e a montagem de toda a partícula viral. Uma vez que acontece isso, então, essas células se encontram o que a gente chama desse estado antiviral. Então, grandes rasos, por que fazem esses interferons, né? Por que esses interferons são tão importantes? Eles, como estávamos falando, eles são capazes de alguma forma de inibir, tá? Diferentes etapas ou passos que são importantes para a montagem das novas partículas. Quando essas montagens, no caso de que toda essa via de sinalização não aconteça e que o vírus tenha sucesso em invadir toda essa sinalização e montar as suas partículas virais, essa célula vai agora começar a produzir partículas virais que vão se multiplicar e vão, então, sair dessa célula. A célula se transforma num reservatório de partículas virais que começa a produzir novas partículas virais e que vão ser liberadas no indivíduo, no organismo do hospedeiro. Tem vírus que são capazes de se multiplicam e essa célula é lisada, ou seja, essa célula é rompida e as partículas virais são liberadas, e tem vírus que vão ser liberados aos poucos por brotamento, ou seja, a partir da membrana plasmática da célula infectada, esses vírus vão ser liberados. Mas por que é importante esses interferons, né? Como o nome diz, está dizendo que eles vão interferir com o processo de replicação viral, e por isso é o nome, tá? Mas muitas vezes, quando existe, então, uma célula infectada, essa célula infectada começa a produzir as proteínas virais. E muitas vezes, essas proteínas virais têm um enovelamento, ou seja, uma estrutura tridimensional, se vocês se lembram das aulas de bioquímica, tá? Uma estrutura tridimensional que não é a correta. Quando acontece isso, há proteínas que não se encontram nessa estrutura tridimensional, na sua estrutura nativa correta, isso aí induz ou sinaliza para o início do que se chama de resposta de proteínas mal dobradas. Em inglês, Unfolded Protein Response. Tá? E esse início dessa resposta, tá? Unfolded Protein Response, é o gatilho que inicia uma morte celular programada chamada de apoptose. Então, aquelas células, vamos recapitular um pouco, aquelas células que foram infectadas por um vírus, aonde esse vírus consegue evadir a resposta dos interferons e consegue, então, começar a sintetizar todas as suas proteínas, a célula tem ainda uma chance, tá, de ganhar contra esse vírus, que é quando esse vírus quando essa célula começa a traduzir, a produzir proteínas em alta quantidade, tá, com um enovelamento que não é o correto, ou seja, com uma estrutura tridimensional que não é a que deveria ter, isso então induz uma resposta chamada Unfolded Protein Response, proteínas de resposta mal enoveladas, tá, que vão induzir uma cascata de sinalização que vai terminar em apoptose. Então, essa aí é outra estratégia que a célula hospedeiro tem quando aquela estratégia via interferons não funcionou corretamente, essa célula ainda pode ir para apoptose e, com isso, essa célula que era infectada, então agora, não é capaz de continuar multiplicando
induzindo a replicação viral. Essa célula vai morrer por apoptose e esses vírus que estavam presentes dentro dessa célula, então não vão ser capazes de continuar o processo infeccioso. Tá? Ainda, as células que são infectadas pelos vírus, elas são hipersensíveis, ou seja, têm uma sensibilidade aumentada para o fator de necrose tumoral alfa. Se vocês se lembram, o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa, é uma citocina pró-inflamatória. Ela é uma citocina que é produzida também por células dendríticas plasmocitoides, que são células dendríticas especializadas na captação, processamento e apresentação de proteínas virais para os linfócitos T. Então, essas células produzem em grande quantidade o TNF-alfa. E quando elas produzem em grande quantidade, o TNF-alfa, tá, também então vai ser reconhecido através do seu receptor por células infectadas. Tá? E quando ele é reconhecido pelas células infectadas através do receptor, a interação do TNF-alfa, o fator de necrose tumoral solúvel, com o receptor na membrana plasmática das células infectadas, também pode, então, induzir uma via de apoptose. E com isso é outra estratégia, então, que as células têm para induzir a morte celular programada e evitar que essas partículas virais, então, continuem se replicando dentro dessa célula. Então, essa era a parte que a gente tinha para conversar sobre resposta antiviral. Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus. Tá? Então, o coronavírus, o SARS-CoV-2, aconteceu no final do ano passado, especificamente em dezembro de 2019, um grupo de indivíduos que tiveram pneumonias severas, né, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, que tiveram pneumonias severas causadas por um novo vírus, tá, chamado coronavírus disease 19. Tá? Então, o que é esse COVID-19? A COVID-19 causa uma doença respiratória aguda. Tá? Essa doença respiratória aguda, então, foi induzida por um vírus altamente patogênico que criou uma pandemia, né? Uma doença que hoje está espalhada por todo mundo. Essa doença, então, que pode levar à morte, é causado por um coronavírus, e ele é um coronavírus que é similar a coronavírus que já causaram, então, pneumonias graves, como aquela causada no ano 2002, o SARS-CoV, que é a síndrome respiratória aguda severa, e também a síndrome respiratória do Oriente Médio, tá? Com altas taxas de mortalidade. Então, nós estamos agora frente a uma pandemia causada por um coronavírus, um terceiro infecção causada por um coronavírus extremamente contagioso, extremamente perigoso. Então, os sintomas clínicos já sabemos, né? Febre, tosse seca, fadiga, em alguns casos existe até infecção gastrointestinal, tá? Na maioria das pessoas pode passar pouco ou desapercebida, ou sintomas similares a gripes. Entretanto, existem alguns casos aonde pode levar a uma pneumonia severa, né, com insuficiência respiratória, precisar de ir para o hospital, para UTI, levando falência de múltiplos órgãos e, em alguns casos, bem elevado até de morte. Tá? Então, ela é extremamente infecciosa, e isso nós sabemos. Ela é transmitida através de aerossóis, de microgotículas, quando a gente fala, obviamente, quando a gente respira. Nós já sabemos que existe um contágio direto, tá? De indivíduo para indivíduo. Nós já sabemos, então,
que tem um período de incubação de até 2 semanas, onde as pessoas podem ser contagiosas, embora não apareçam sintomas. Por isso que nós estamos agora numa política mundial, né, de afastamento social. Nós temos, então, que estar pelo menos a 2 metros de distância das pessoas, para que aquelas gotículas que a gente produz quando naturalmente fala, não sejam capazes, então, de serem aspiradas pelas outras pessoas, né? Pelas pessoas que estão próximas da gente. Como é que o diagnóstico molecular, o que que nós temos? Tá? Então, nós temos, hoje em dia, 2 tipos de diagnóstico, o que é chamado padrão ouro, tá? Que é um teste molecular, aonde vai se fazer a detecção dos ácidos nucleicos por PCR em tempo real, que é uma técnica molecular que se faz com um equipamento extremamente caro, tá? A amostra biológica é a partir de um swab, tá? Da garganta ou do nariz. Tá? Uma vez que se tem um resultado positivo, ou seja, um teste onde mostra que esse indivíduo apresenta ácidos nucleicos do COVID-19, se faz uma confirmação através de sequenciamento. Então, vai se saber exatamente qual é a sequência de bases que compõe o genoma desse micro-organismo do COVID-19 que foi isolado. Mas esse aqui é um teste extremamente caro. Tá? Então, existe um teste rápido que é chamado de teste sorológico. E esse teste sorológico, está mostrando aqui nessa figura, é exatamente como um teste de gravidez, né? Aqui o indivíduo vai colocar uma gotinha de sangue, tá? E nesse sangue vai ter o plasma, e o plasma é o componente líquido do sangue, onde vão estar presentes os anticorpos, se aquele indivíduo já passou um determinado tempo, tá? E o sistema imune dele produziu anticorpos que possam ser detectados por esse kit rápido. Então, nesse kit rápido, né, ele é similar aos testes de gravidez, aqui tem um controle, então, à medida que vai migrando, aqui tem tipo um papel de filtro, uma matriz sólida, onde o plasma vai migrando, para que o teste seja identificado como que foi corretamente realizado, essa marquinha de C de controle tem que aparecer essa banda, e aqui na deteste, quando aparece uma banda, quer dizer que o indivíduo desenvolveu anticorpos contra COVID-19, ou se não apresenta essa banda, quer dizer que o indivíduo não desenvolveu anticorpos, o indivíduo não é positivo para COVID-19, ou que ainda se encontra na janela imunológica, ou seja, naquele período onde o indivíduo é positivo para COVID-19, mas ainda o sistema imune não produziu anticorpos para eles estarem circulando e neutralizar aquele vírus. Tá? Isso que se chama de janela imunológica, que leva mais ou menos entre 5, 7, 8 dias, até 10 dias talvez. Tá? Então, isso é importante. Um teste negativo, um teste rápido negativo, sorológico, não quer dizer que o indivíduo ainda seja negativo. Tá? Quem dá o padrão ouro é o teste molecular, que vai estar aqui dizendo se o indivíduo realmente é positivo ou negativo. Tá? Eu trouxe aqui para vocês também para ver um site, esse aqui é um site de uma universidade em Nova York chamada Johns Hopkins University, uma universidade excelente, tá? E o que tem aqui ele vai rastreando dia a dia quantidade de casos reportados pela Covid ao redor do mundo. Então, o que nós temos aqui à esquerda, tá? E esses dados eu atualizei depois da aula de ontem, então esses são de 6 de abril, a quase às 11 da noite. No mundo inteiro, nós tínhamos 1.347.000 casos confirmados, ou seja, onde o teste ou por PCR ou por sorologia deu positivo, tá? E dentro desses 1.300.000, à direita aqui nós temos a quantidade de mortes, próximas a 75.000 no mundo, e a quantidade de indivíduos que se recuperaram aqui em verde. Tá? Então, a gente pode colocar, não só olhar na gravidade dessa pandemia, essa pandemia que hoje se encontra presente em 184 países, então, que é geral,
acometendo a população como um todo, se espalhando como um todo. Mas também nós podemos ter interesse em ver como é que está nosso país. Então, quando a gente coloca aqui para ver como é que está o Brasil, bom, o Brasil, ontem, até as 11 da noite, nós tínhamos 12.200 casos confirmados. Desses 12.200 casos confirmados, 127 pessoas já tiveram e já se recuperaram, tá? E 566 mortes, o que é extremamente alto, esse número, né? E ainda nós podemos ver aqui, nesses gráficos, esses gráficos estão mostrando, tá? Casos reportados de forma cumulativa. Então, ao longo do tempo, e o que nós vamos ver aqui essas linhas verticais, são diferentes semanas, tá? Então, a divisão é de semana em semana, tá? Nós temos aqui... perdão, achei que tivesse colocado o Brasil, mas isso aqui é do mundo inteiro, tá? Então, do mundo inteiro está mostrando até aqui 1.300.000, como mostrava no slide anterior, tá vendo? Esse M é de milhão. E aqui o que está mostrando é a quantidade de infecções por dia que temos no mundo. Mas a mesma coisa aqui no mundo dá para fazer para o Brasil. E a gente pode ver quantos casos a gente tem para cada país. Tá? Então, isso aqui é interessante porque nos permite ver, né? E o que está tentando fazer cada um dos governos é tentar ver, bom, como é que eu posso, então, evitar ou diminuir a quantidade de infecções por dia. Tá? Isso é muito importante para evitar a superlotação dos hospitais e, obviamente, as mortes. Mas, então, quem é o coronavírus, né? Vamos tentar olhar para esse micro-organismo independente do que ele está causando. Então, o que nós temos aqui é uma microscopia eletrônica mostrando uma célula, tá? E aqui nós estamos vendo os coronavírus que estão saindo da célula por brotamento. Eu falei para vocês que existiam duas formas de que esses coronavírus podiam, então, sair da célula do hospedeiro. Isso aqui foi feito no laboratório, não é de um indivíduo infectado, tá? Essas são células que estavam no laboratório numa cultura, uma linhagem de células, foram infectadas pelo coronavírus, e aqui a gente vê que elas se replicaram dentro da célula e começam a sair, então, por brotamento. Tá? O nome coronavírus está associado porque ele tem essa forminha, né? Parece que tem uma aparência de coroa ao redor da sua membrana plasmática. E aqui nós temos também uma microscopia eletrônica de varredura, onde pode ver também uma célula, e aqui podemos ver os vírus brotando ou saindo, então, a partir da membrana plasmática dessa célula. Embora é real... essa imagem é uma imagem real, o que não é real é a coloração, tá? Então, o que está mostrando aqui em rosa, uma coloração artificial, simplesmente para deixar mais em evidência a presença dessas partículas virais que estão emergindo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de origem e a estrutura. O que você sabe desse vírus? Como é que ele surgiu ou que não se sabe? Tá? Então, nós temos aqui um vírus, um coronavírus, que é 96% de homologia, tá? Com coronavírus que estão presentes em morcegos. Tá? Então, acredita-se que os morcegos possam ser um reservatório natural. Tá? Não se sabe ainda se existem outros hospedeiros intermediários, não se sabe ainda se os animais podem ser hospedeiros intermediários, tá? Mas o que está mostrando é que, de alguma forma, esses coronavírus que estavam presentes, então, em animais, conseguiram, então, se hospedar e conseguiram, então, agora, infectar humanos. Tá? Como é que eles são? Então, esse aqui é um vírus, um esquema que está mostrando o vírus do coronavírus. O vírus do coronavírus tem, então, o seu ácido nucleico é uma única molécula de RNA de fita simples, tá? Protegendo esse ácido nucleico de fita simples, então, existe
uma membrana plasmática, um núcleo capsídeo, obviamente, depois por fora uma membrana plasmática, e inserida nessa membrana plasmática existem diversas proteínas. Dentro dessas diversas proteínas, uma das mais importantes é essa proteína S. Essa proteína S é a proteína que o vírus, o coronavírus COVID-2, utiliza para se ligar ao receptor das células-alvo. E o receptor das células-alvo é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, tá? Que está presente nas células epiteliais nos pulmões. Tá? Então, essa proteína é uma proteína extremamente importante, é uma proteína para o qual estão se desenhando todos os testes diagnósticos. Então, o que nós temos a seguir aqui é um slide que resume o que nós estamos falando até agora. Tá? Então, quem são as células-alvo? São as células da mucosa epitelial, do trato respiratório, o receptor que esse vírus utiliza para infectar, então, as células epiteliais é o receptor da enzima conversora de angiotensina. A proteína, então, o ligante, são essas estruturas rosas, mostradas no slide anterior, chamada proteína S. Quem que nossas células, ou células do sistema imune reconhecem? Quem são os padrões moleculares associados aos patógenos? É o RNA. Então, o COVID-2, ele apresenta como ácido nucleico uma única molécula de RNA de fita simples. Quem reconhecem esse RNA de fita simples são os receptores semelhantes ao TOU, que estão presentes nos endossomas, são esses outros dois receptores que estão presentes no citoplasma, ou seja, quando esse vírus libera seus ácidos nucleicos ao citoplasma para começar, então, com os processos para se multiplicar, nós temos ainda receptores citoplasmáticos que vão ou que podem reconhecer esses ácidos nucleicos, o RNA nesse caso, tá? Que vão recrutar moléculas adaptadoras, ou seja, intermediárias entre os receptores e os fatores de transcrição. E dentro desses fatores de transcrição, nós temos dois. Nós já falamos várias vezes do fator nuclear kappa-B, e o fator nuclear kappa-B é uma proteína que vai para o núcleo e que vai induzir a expressão de genes pró-inflamatórios. É que vocês têm vários dos genes pró-inflamatórios que são induzidos. E ainda nós vamos ter outro fator de transcrição que ele é novo, e ele é novo porque a gente ainda não tinha falado da resposta antiviral, que é o fator de resposta aos interferons, tá? Que vai induzir, então, a expressão de interferões tipo 1, como é o interferon alfa e o interferon beta. Tá? E essa grande quantidade, então, de citocinas pró-inflamatórias, sobretudo o TNF-alfa que vai ser produzida, tá? Nesses indivíduos e naqueles indivíduos que têm uma condição crítica de pacientes, vão induzir, então, a tormenta de citocinas, a tempestade de citocinas, então, que pode ser crítica em pacientes que apresentam comorbidades. Tá? Então, o que se tem assim de fármacos e antivirais? Tá? Existe agora, então nós estamos no meio de uma pandemia, não foi assim premeditado essa lista, essa tabela, então traz uma lista de drogas antivirais que já estão presentes no mercado, tá? E que são potentes contra outros vírus que estão sendo utilizados para outras doenças. Então, o que se está se fazendo, o que se chama de reposicionamento de fármacos. Ou seja, o reposicionamento de fármacos é utilizar fármacos que já estão presentes, que já estão liberados no mercado e que eles são utilizados para outras doenças-alvos. E como essas doenças-alvos são similares, por exemplo, o SARS e MERS, a gente sabe que também causam pneumonias muito graves, causadas por outros coronavírus, então está se testando para saber se essas drogas que já foram utilizadas ainda podem ser eficientes ou benéficas no caso do COVID-19.
Tá? Então, uma dos fármacos que mais está se utilizando, se falando, perdão, é uma cloroquina. Tá? A cloroquina, ou a hidroxicloroquina, é um fármaco utilizado para tratar malária, é utilizado para tratar outras doenças autoimunes, e ela embora não se sabe muito bem, ou é pouco conhecido o mecanismo, ela funciona muito bem para malária. Tá? Então, o que se sabe? Se sabe que a cloroquina, tá, aumenta o pH dos endossomas. Os endossomas eram aquelas estruturas, aquelas organelas com membrana plasmática que se fazia no momento que o vírus era endocitado. Então, quando se forma essa vesícula endossomal, o pH é um pH ácido, um pH baixo. Então, o que faz a cloroquina é inibir, então, passos dependentes de pH, que, de alguma forma, vão evitar ou inibir a replicação viral. Ela tem também, a cloroquina também tem propriedades imunomoduladoras, tá? E vai suprimir a produção e liberação de TNF-alfa e de interleucina 6. Então, vamos diminuir, então, aquela tempestade de citocinas que poderia ser, não ser positiva para um indivíduo comprometido. Ela também inibe processos de autofagia. Né? Então, a autofagia é um mecanismo celular pelo qual algumas organelas vão ser, então, recicladas e são necessárias para a sobrevivência dessa célula. Ao inibir a autofagia, vai também estar interferindo com a replicação viral. E, por último, também, que é bem importante, a cloroquina, ela interfere com mecanismos de glicosilação dos receptores celulares. Se vocês se lembram, o receptor que COVID-19 utiliza para infectar as células epiteliais é o receptor de angiotensina 2. E essa é uma proteína que é glicosilada, ou seja, ela tem resíduos de carboidratos na estrutura proteica. Então, quando esses resíduos de carboidratos não estão presentes, isso faz que iniba então, o ingresso desse vírus, ou a infecção desse vírus na célula do hospedeiro. Tá? Vocês têm aqui uma lista bastante extensa de diferentes fármacos que estão sendo utilizados ou que estão sendo testados. Vocês têm aqui, para olhar com detalhe, o link dessa tabela, e no final da apresentação existe também todos os links para que vocês possam rever os trabalhos que sejam do interesse de vocês. Tá? E para finalizar, eu queria conversar também uns minutos sobre um tratamento alternativo, que é a utilização de plasma convalescentes. O que é isso? Ele foi recentemente liberado pela Agência de Saúde Americana, a Food and Drug Administration, há uma semana, um pouquinho mais de uma semana. Tá? E a ideia, ele já foi testado na China, então 5 pacientes que se recuperaram, tá? Foi extraído o sangue desses indivíduos, e desses indivíduos foi separado a fração líquida, que é o plasma, e foi infundido em indivíduos que estavam doentes. Tá? E o que se viu que esses indivíduos se recuperaram rapidamente, tá? Se recuperaram bem e de forma rápida. Tá? Então, a ideia, esse estudo foi extremamente pequeno, não foi assim um ensaio clínico randomizado, seria muito precoce estar já fazendo essa estratégia, né? Se fosse uma doença, se nós estivéssemos no momento de pandemia. Mas como nós estamos agora nessa pandemia e nós precisamos resultados rápidos, o FDA aprovou, tá? De forma emergencial. Aqui no Brasil também já foi aprovado, e em São Paulo já está começando o recrutamento daqueles indivíduos que se recuperaram, que apresentam anticorpos neutralizantes nas suas correntes sanguíneas, que poderiam auxiliar na recuperação de pacientes com COVID-19. Tá? Então, inicialmente, a ideia é utilizar essa estratégia de plasma convalescente para tratar pacientes críticos, doentes críticos,
ou, por exemplo, os indivíduos que estão na primeira linha de batalha, né, que é o pessoal da saúde que está trabalhando. Obviamente, isso aí é o que chama de imunidade passiva ou transfusão passiva, é uma imunidade onde a gente está fornecendo anticorpos produzidos por outro indivíduo, tá? Que vão neutralizar esses vírus que estão circulando e evitar que eles continuem infectando. Não é uma imunidade duradoura, tá? Não é uma imunidade induzida, porque nosso sistema imune recebe, então, esses anticorpos e não foi nosso sistema imune que produziu esses anticorpos. Tá? Então, é uma imunidade imediata, é uma imunidade passiva, é uma imunidade que vai decair ao longo do tempo, mas é uma imunidade, então, que está tirando, que está curando, que está tirando pacientes doentes críticos do estado mais grave. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre esse uso de plasma convalescente, aqui tem um caso clínico que é de um professor e pesquisador aqui da URGS, para vocês, essa aqui é uma entrevista que ele teve em um programa de jornalístico, então vocês podem assim escutar o que é isso da transfusão, do tratamento com plasma de indivíduos convalescentes. Para finalizar, então, deixo aqui a bibliografia utilizada. Como sempre, as aulas são baseadas em livros, textos da graduação, que vocês têm acesso. E, por último, aqui nós temos assim, os trabalhos que foram utilizados para fazer essa aula. Aqui tem o site da Organização Mundial da Saúde. Esse aqui é o site da Johns Hopkins University, que dia a dia, se vocês vão entrar no dia a dia, vocês vão ver o aumento de casos do Covid-19 e eu espero que em breve a gente vai ter, então, a diminuição dos casos de Covid-19. E aqui tem, então, o caso clínico e os dois trabalhos utilizados, então, para a construção dessa aula. Tá bom, gente? Então, muito obrigada e agora